chamado. Isso é bom. Muito bom. Mas não é o melhor. O melhor é ser escolhido. E se Deus não faz acepção de pessoas, quem são os escolhidos, pastor? Os fiéis. Os fiéis são os escolhidos. Preste atenção, queridos, porque nós estamos vivendo o tempo do prêmio. O momento que antecede a volta do Senhor Jesus. Portanto, neste momento que nós vivemos, ele é um tempo singular da profecia para quem ainda crê em profecia. Se é um tempo singular da profecia, é um tempo profético. Qual é a ação do adversário neste tempo? Não no mundo, porque o mundo já está posto nele. Diz a Bíblia. A ação dele é no seio da igreja professa. A ação dele é criar, de alguma forma, mesmo que inconsciente, a rejeição ao profético. Então ele vai estabelecendo uma mentalidade, é uma operação no seio da igreja profética. Professa, faz parte do modus operandi, faz parte do sistema do anticristo. E muita gente pensa que anticristo é anti-Jesus, e não é. Anticristo não é anti-Jesus. Anticristo é no lugar de Jesus. Porque tudo que Jesus prega, o anticristo prega. Jesus prega o pão da vida, o anticristo prega o pão da padaria. Quando eu falo anticristo, eu não estou falando uma pessoa, não, é um sistema. Deu para entender? É um sistema, é uma mentalidade. Jesus prega água da vida, o sistema do anticristo prega a água da copaça. Jesus prega: na casa do meu pai há muitas moradas. O sistema do anticristo prega o BNH, agora é tudo material. Jesus fala do espiritual e do eterno. O anticristo fala do material e do terreno. Qual que você quer? Qual que é mais fácil, meus irmãos? Vou ser sincero, é mais fácil o pão da padaria. Eu estou com fome. Infelizmente, há muitos crentes que ainda, queridos, não experimentaram, e tomara que experimentem, mas muitos ainda não experimentaram o que é o transbordar do Espírito Santo na sua vida, porque vivem ainda o Evangelho na letra. Muitos em murmuração e em incredulidade. Eu me lembro, queridos, quando eu me converti com 14 anos. Eu contei outro para os jovens, uma experiência. O Senhor revelou contar a experiência. E a igreja que eu tive uma experiência com o Senhor era uma igreja muito avivada. Igreja Maranata, no bairro Ilha dos Araújos. Mas um dia eu cheguei na porta da igreja. Presta atenção, Cristo. Eu era novo no leite. E eu vi uma senhora de frente. Ela tinha um caderninho na mão. Já contei isso aqui? Tem certeza? Eu comi muito queijo hoje. Quem come muito queijo esquece das coisas, sabia? Ela
tinha um caderninho na mão, e ela na porta, na varanda da igreja, ela tinha anotado os dons do culto. Ela tinha anotado os dons espirituais do culto. Ela não era senhora qualquer, não. A logística daquela igreja, a estrutura de recurso humano daquela igreja, era a família dela. Ela era o esposo dela, ungido. A irmã dela tocava piano e cantava uma voz que eu nunca, tão aveludada que eu nunca vi igual. O irmão era um tecladista extraordinário. O pai, pastor. A mãe, esposa do pastor. A família toda na igreja. E ela com um caderninho na mão. E chegou para as irmãs e falou assim: você ouviu esse dom aqui? É para você não? Esse dom? Ó, e o dom de ontem eu também notei. Até agora eu não achei quem é a pessoa. Eu olhei aquilo, queridos, e fiquei com uma dificuldade. Eu novo convertido. E uma pessoa com aquela maturidade, entre aspas, espiritual, um caderninho na mão, um coração cheio de incredulidade. Que negócio é esse? Eu pergunto misericórdia de mim. Eu entrei numa luta. Eu não quero aqui desonrar ninguém, não. Mas vou dizer para os irmãos: sabe qual foi o resultado? Sabe qual foi o resultado, queridos? Dessa opressão, desse espírito de incredulidade que entrou no coração daquela mulher que não tinha motivo nenhum. O esposo dela, poucos meses depois, foi acometido de câncer. Era um geólogo muito bem empregado. De uma hora para outra, com 4 meses, ele se foi. Ela tinha 2 filhas e um filho, limpos. A filha, voltando de Patinga, recém-casada, entrou debaixo de uma carreta. Morreu. Está comigo, Breno? Eu estou aqui para isso não. Estou contando para os irmãos uma experiência. O filho estudava medicina em Belo Horizonte, fazendo curso para ser cirurgião. Um carro atropelou na calçada da Savassi. Não foi nem no meio da rua, o carro foi na calçada. Ele ficou com uma sequela tão grande que nunca mais pôde estudar, não pôde ser mais cirurgião. Meus irmãos, a família se acabou. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: não desprezeis as profecias. Nós temos crentes hoje dentro da igreja de Maranata que não creem nada mais. Eles não creem dom espiritual. Eles não têm mais temor. Infelizmente, o que eu já vi em 49 anos de ministério é uma falência, um declínio, um arraso. Mas é o momento que nós vivemos. O profético, meus irmãos, o mistério não pode penetrar. Preste atenção, o profético, o mistério não pode penetrar em quem não faz questão do Espírito Santo. Você não faz questão do Espírito Santo na sua vida, é um direito seu e um direito meu, de qualquer um. Mas o mistério e o profético nunca vai entrar no seu coração, na sua mente, porque você não faz questão do Espírito Santo na sua vida. Você faz questão de uma igrejinha para você vir fim de semana, que você gosta das pessoas, mas não estou falando disso. Eu estou falando profético. Eu estou falando de transbordar do Espírito Santo. Eu estou falando de dons espirituais. Eu estou falando de operação de maravilhas. Eu estou falando de sinais. Eu estou falando de experiências. Eu estou falando de transformação. Eu estou falando de poder de Deus. Eu estou falando de obra do Espírito Santo e não de religião maranata. Você não faz questão do Espírito Santo, é direito seu. O profético e o mistério você vai conhecer nunca. E o resultado de quem não faz questão do Espírito Santo na sua vida, sabe qual é? Ecumenismo e apostasia. O profético, o mistério, a revelação é a sobrevivência da igreja fiel, do servo e da serva fiel.
A Bíblia deste momento que nós vivemos é a Bíblia do Apocalipse. Quando eu digo isso, eu não estou falando que tem que ser mensagem sobre Apocalipse, não. Eu estou dizendo que a Bíblia deste momento é a Bíblia do Reino. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. É um momento profético da volta de Jesus. Mas a apostasia é um marcador profético desse tempo. O mesmo objetivo do anticristo: negar a verdade. Em contrapartida, na vida da igreja fiel, potencializa a ação do Espírito de Jesus, que é o Espírito de profecia, pois a profecia, o profético, conserva e preserva a igreja no projeto de Deus. Sua vida é profética, você vai ser preservado no projeto de Deus, no projeto que Deus tem para a sua vida. A igreja fiel tem que estar atenta àquilo que é profético, porque o profético é o ambiente de Deus. Se a igreja, meus irmãos, não convive com a experiência dos dons espirituais, com o profético, ela não tem sinais vitais da vida espiritual. Barulho apenas com pregação de autoajuda não resolve nada. Quem são os poucos? Quem são os poucos? Já respondi. Quem são os poucos? Os fiéis. Quem tem consciência e mentalidade de santificação. Santificação, meus irmãos, é fazer gestinho, vestir roupinha. Santificação é aquilo que o Espírito Santo está conseguindo fazer na minha vida e na sua vida. Aquilo que o Espírito Santo está conseguindo fazer na minha vida e na sua vida é santificação. Quantos currículos você tem? A vida impõe 3 tipos de currículo, não é? A vida impõe, não é isso, Maninho? 3 tipos de currículo. É o currículo profissional, tá certo? O currículo profissional. É o currículo acadêmico, quantos cursos você tem. E o outro currículo, que muitos não se interessam, mas é o mais importante, é o currículo espiritual. Tá certo, não? Então a minha pergunta aqui é em cima do currículo espiritual. No currículo espiritual existem 3 opções que cada um vai ter que responder hoje, amanhã, qualquer hora tem que responder. Você pode fugir de responder hoje, mas você tem que responder qualquer hora. Sou cristão, primeira opção no currículo espiritual. Sou evangélico, segunda opção. Terceira opção, sou servo ou serva do Deus vivo. Responda com sinceridade para Deus. Qual é a opção que você marca? Sou cristão? Sou evangélico? Ou sou servo ou serva do Deus vivo? Glória a Jesus. A mão de Deus agindo não é um homem pregando. A mão de Deus agindo, que não é um homem pregando, eloquente, não é isso. A mão de Deus agindo é uma igreja na comunhão, trabalhando, evangelizando e profetizando. Maranata, 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 o Senhor Jesus vem. Isso é a mão de Deus agindo. Mas a questão, sabe qual é? A verdade hoje, a verdade tem sido pesada para muitos, porque a carne deles é fraca, e por isso poucos querem assumir a responsabilidade de carregar o estandarte da verdade. Vivemos em um mundo marcado por emoções, mas a emoção é uma péssima conselheira. A palavra nos garante que a resposta certa
não vem das nossas emoções, mas a resposta certa vem do Senhor. A palavra nos aconselha: não andamos por vista, por emoções, mas andamos por fé, de fé em fé. O primeiro dom espiritual, em 1 Coríntios capítulo 12, é sabedoria. Sabedoria, não é isso? Você quer ser sábio? Eu quero, segundo a Bíblia. Mas há diferenças entre ser inteligente e ser sábio. Há muitas diferenças entre ser inteligente e ser sábio, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia. Mas a Bíblia diz que uma das principais características do sábio ou da mulher sábia é que o sábio ou a mulher sábia planeja, ela pensa a longo prazo. Então eu pergunto aqui: nós estamos pensando a longo prazo? Nós estamos planejando a longo prazo? O que é isso, pastor? Eternidade. Você está vivendo a sua vida aqui planejando a eternidade? Você está vivendo esta vida aqui pensando na eternidade? Você é inteligente e é sábio. Meus irmãos, aceitar Jesus é ser inteligente. Agora, depender dele e viver na direção dele, na revelação dele, é ser sábio. É ser sábio. A igreja é inteligente e a igreja é sábia. É aquilo que a palavra nos diz. A fé, a palavra, o profético, o mistério, a revelação, tudo isso nos encaminha para a vida de Deus, que é a vida eterna. O Senhor Jesus vem. Jesus vem, queridos. Há ouvidos com comichões, mas Jesus vem. Eu podia perguntar aqui a irmã Deisi, e eu vou perguntar, mas eu devo responder, irmã Deisi, viu? Só não precisa ficar vermelhinha, não. Jesus vem, vem. Glória a Jesus. Vem colher flores ou frutos? Jesus vem, vem. Vem colher flores ou frutos? Vem. Jesus vem colher flores ou frutos? Ninguém sabe que não, porque ele botou, não? Vem? Frutos. Frutos. Por que frutos, pastor? Porque os frutos são resultados da fé. Aleluia. As flores são dons espirituais. Mas os dons é para esta vida aqui. Sabia disso? No céu não precisa de dom espiritual. O dom espiritual é para aqui. O dom espiritual é para saber a vontade do Senhor aqui. O dom espiritual é para obedecer o Senhor aqui. Porque no céu não precisa de língua estranha. No céu não precisa de visão. No céu não precisa de revelação. Porque nós vamos estar na vida perfeita, na vida de Deus. Nós vamos estar na plenitude da salvação. Jesus vem colher os frutos. Sua vida tem resultado da fé. É isso que ele vai levar. Salvação não é uma religião. Estou terminando, queridos. Salvação, queridos, é uma forma de vida. Salvação é você dar ao Senhor aqui a vida que você pode dedicar a Ele. É aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. É viver esta vida aqui com o coração na eternidade. Isso é salvação. Salvação é amar a Deus Pai de todo o coração. Salvação é o domínio, é o governo, é a ação do Deus Espírito Santo. Salvação é a graça, é o poder remidor, é o poder salvador do Deus Filho Jesus. Então salvação é a operação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Salvação é o bem maior que o homem pode ter. E por tudo isso que o homem pode ter, ao Deus Filho,
a Jesus o Salvador, o Rei da Glória. A Ele toda a honra, a Ele todo o poder, a Ele todo o louvor, a Ele toda a força, pelos séculos dos séculos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos.